Bem, pessoal, boa tarde aí. Quem estiver assistindo, bom dia ou boa noite. Esse é um vídeo inaugural aí da série de vídeos que a gente vai postar no nosso canal aqui, canal de Semiótica, do grupo de estudos Semióticos em Comunicação, Linguagens e Mídias da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou o professor Rômulo, atuo na área de letras e na área das línguas e linguagens, né? Sou semioticista e coordeno o grupo de pesquisa ligado à semiótica. E a nossa proposta é fazer pequenos vídeos explicando o que é semiótica, primeira aula, o que seria uma metodologia semiótica. Bem, pessoal, então, o que vem a ser uma metodologia de análise semiótica? Bem, a semiótica ela é uma ciência, ou considerada ciência recentemente, mas ela já se exibe como prática de abordagem já tem algum tempo. Então ela já era usada na Grécia para fazer diagnósticos médicos, né? Para fazer diagnósticos psíquicos na época, olhava a cara das pessoas e fazia uma leitura, né? Numa leitura do não verbal, que a pessoa estava doente, pela coloração, então já era utilizada esses signos já desde aquela época. A semiótica ela se dedica a estudar, é uma ciência geral dos signos, ela atua além da língua materna, então ela vai analisar além claro, da língua, tudo está dentro da língua, né? Onde a gente se reconhece, onde a gente se socializa, mas ela vai atuar também além desses sinais, dos sinais clássicos da língua mãe, da língua materna, que a gente adquire os sinais sociáveis da língua materna, e ela vai trabalhar além desses sinais com sinais culturais também, ou seja, sinais adquiridos no decorrer da nossa história, da nossa permanência na sociedade, em convívio com os objetos culturais. Então, ela é uma ciência que vai investigar o significado desses signos, ela vai também tentar reconhecer como eles são configurados aí nas tessituras discursivas, então ela vai tentar entender como eles funcionam, como o texto faz para dizer o que ele diz, né? Então, além do semioticista tentar entender o que o texto diz, ele tem a seguinte pergunta, né? Como o texto faz, né, para dizer o que ele diz? Então, quais as estratégias que ele usa, né? E o semioticista ele vai atrás dessas pegadas de configuração que a gente acaba aí encontrando dentro do texto. Então, o semioticista ele vai procurar esses elementos, esses elementos de configuração textual. E aí, é claro, a gente tem aí um caminho muito amplo. A semiótica ela vai abrir na semiótica, basicamente aqui no Brasil, na americana, que vai pegar as ideias do Charles Sanders Peirce, e as ideias da semiótica francesa, que é a série de vídeos que nós vamos percorrer. E aí a gente vai iniciar aí pela semiótica semântica, né, com características muito semânticas, né, a semiótica francesa, né, de origem de bases greimasianas, com bases nas ideias do Greimar, que é um pensador francês e que articulou algumas ideias, né? E aí, para a gente entrar nessas questões, a gente vai questionar o que é uma metodologia de análise. Uma metodologia de análise, basicamente, já é uma predisposição que nós, professores, ou analistas, ou leitores, temos, já uma configuração prévia, um protocolo, um caminho determinado que a gente segue para analisar um texto. Então, aspectos que a gente já prioriza, ou técnicas que a gente prioriza para fazer análise textual, ou qualquer outro suporte midiático, tanto pode ser o suporte textual na língua mãe, o verbal, que a gente reconhece, quanto o visual, quanto o código artístico, que é um outro código, né? Quanto o discurso religioso, os discursos também têm seus códigos específicos, né? Então, basicamente, a gente tem aí
essa dimensão metodológica, ou seja, esses passos que a gente acaba seguindo. Então, a metodologia da semiótica francesa, a gente vai percorrer um caminho nas próximas videoaulas que nasce basicamente do quadrado semiótico. Então, o que é o quadrado semiótico? É um resumo da ideia semiótica das oposições, e a partir das oposições fundamentais, nós vamos buscar as contradições e os contraditórios. Né? Porque a gente vai partir, o quadrado vai partir de uma base filosófica e epistemológica de que o sentido, ele sempre surge da diferença. Então, quando você tem ruptura de sentido, quando você tem oposições, você naturalmente tem aspectos semânticos aí por relação, por pressuposição entre objetos semânticos. Então a gente parte dessa questão das oposições. O sentido surge da diferença. Então as diferenças elas são cruciais para serem analisadas, tanto em nível profundo, a oposição fundamental, aí depois passando para os contraditórios, né? Os contraditórios são importantes para que a gente possa entender que não é oposição fundamental, já é um desdobramento. Então, aí basicamente já é uma metodologia, você já olha o texto buscando as oposições fundamentais. Então você já vê que a gente já está lançando luz a um procedimento que a gente aplica. Então, bem pessoal, dando sequência, se a gente fala de metodologia, a gente fala de etapas. Etapas pré-definidas e configuráveis. Então eu vou olhar o texto por um caminho, né? No mínimo, um viés estrutural, né? Percebendo a estrutura do texto, como ele foi construído, até chegar na parte de construção dos sentidos. Então eu faço um trabalho duplo. Então o semioticista ele vai tanto fazer uma leitura do texto, decodificando os seus sentidos, quanto também ele vai explicando esses recursos, essas ferramentas, esses instrumentos, né, que foram utilizados para construir aqueles sentidos. Então o semioticista ele tem essa abordagem. E a base, como a gente já havia dito, por que a importância do quadrado semiótico? Né? Por que a importância do quadrado? E o que é o quadrado semiótico? O quadrado semiótico, vou mostrar para vocês aí uma imagem. Dá uma olhadinha num diagrama mais ou menos explicando o quadrado semiótico. Ele é descobrir as oposições do texto, a oposição central do texto. Então todo texto, toda narrativa humana, ela é construída a partir de oposições. Então nós não temos outra forma de trabalhar se a gente não sentir essas oposições básicas, essas oposições centrais. Então você consegue aí inferir muita coisa a partir dessas oposições básicas. E todas as narrativas têm. Né? Do vilão ao herói, do herói que é vilão também lá dentro, ele tem suas vilanias, né? Da moral e da imoralidade, da ética ou da não ética, da bondade e da maldade, né? Da noite e do dia. Né? Então as oposições que estão ligadas à dialética, à tensão que vai construir os sentidos. Então o quadrado nada mais do que isso, é você pegar, olha o objeto semiótico, seja um texto, seja uma imagem, e encontrar lá dentro essas oposições centrais. Claro que essas oposições centrais elas são ideológicas. Então, quando você tem viés ideológicos, essas oposições podem ser estruturais. Por exemplo, as narrativas. As narrativas todas têm sujeitos que estão relacionados em oposição. Então, o teatro, né? O teatro também, você tem os personagens que são narrativas. Então, a narrativa também é um caminho que a gente vai estudar mais à frente, super importante para a semiótica, onde também vai ser visível. Se você tem narrativa, você tem personagens. Se você tem personagens, você tem papéis. Se você tem papéis, esses papéis eles se contrapõem. Se não tiver contraposição, ao menos eles têm
conjunção. Se eles estiverem em conjunção, eles estão em contraposição com outra coisa. Em suma, mesmo se você tem por trás da união, então se você pensar na união, então o casamento perfeito que nunca vá se dissolver, mas por trás dele há as incógnitas, mesmo que não realizáveis, há projeções contraditórias. Então se você tem lá a perfeita união do casamento, o amor, um enlace perfeito, mesmo que não haja disjunção, mas por trás do casamento há a dúvida da traição, a dúvida do futuro, a dúvida de se você conhece o sujeito. Então essas dúvidas, mesmo que potenciais, elas são muito interessantes, porque elas constroem a tensão semântica, né, da linguagem, de certo modo. Então a linguagem ela não é apenas descritiva. Né? Se você parar para pensar, a linguagem não apenas descreve o mundo. A linguagem ela é problematizadora do mundo, ela problematiza o mundo. Então nós da semiótica francesa, a gente observa esse aspecto da linguagem, as suas rupturas. Então seja nas tragédias, nas comédias, o que é a piada? A piada ela tem justamente esse lado, esse fio diálogo com outras projeções de rupturas, como a caricatura. Né? Então o que é a caricatura? Você projetar um não ser num ser, ou seus aspectos humorísticos. Né? Então, se você parar para pensar, a metodologia semiótica ela está baseada nesse olhar. Né? Ela vai estar baseada nessa perspectiva de encontrar essas contradições. Então, o quadrado semiótico, assim como eu mostrei na imagem, como ele é constituído de um sentido 1 e um sentido 2 em perfeita oposição, e o seu contraditório, que é aquilo que o sentido 1 tem, que é contraditório ao sentido 2, e aquilo que o sentido 2 tem, que é contraditório ao sentido 1, não oposto básico, mas que é contraditório, assim como no diagrama que eu mostrei ali. É claro que a gente vai entender isso muito mais na prática, analisando as narrativas, né? Analisando as obras, analisando não só a arte, mas também os discursos. Então, bem, aqui eu abriria um ponto nessa nossa videoaula que está tratando especificamente da introdução e tratando de metodologias. Então, o que a semiótica pode analisar? A semiótica ela pode analisar, e é importante, vou fazer um títulozinho aí dentro, aqui, um subtítulo dentro do nosso vídeo. Olha aí. Então, o que a semiótica pode analisar? A semiótica ela pode analisar, né, para esse primeiro momento, ela poderia analisar dois caminhos. O primeiro, quanto à natureza do texto. Então, o texto é feito de quê? Então, o texto ele é verbal. Então, ele é feito da língua mãe, da língua materna, ele é verbalizado. Né? Então, os textos, não, a poesia, por exemplo, a gente pode analisar, aplica nela. Podemos aplicar também nos textos não verbais, ainda nesse caminho da natureza do que é feita o objeto, a natureza dele. Os textos não verbais, então a gente pode trabalhar com o texto não verbal, a pintura. A pintura, a gente tem como acessar a pintura. Mas nós temos também como acessar os textos sincréticos. O que são os textos sincréticos? O que é sincretismo? São textos que se utilizam do verbal e do não verbal. Né? Então ele usa das duas naturezas. Então a gente pode abordar esses textos. O Jean-Marie Floch trabalhou muito com os textos não verbais, com a propaganda, com os textos sincréticos, mistos e com a pintura, por exemplo. A gente tem como acessar. Por outro caminho, a gente vai trabalhar com discursos que não catalogaremos a partir do material utilizado para fazer, verbal ou não verbal, mas sim do pragmatismo envolvido no texto, da sua funcionalidade, da busca de resultados, ou na busca dos efeitos de sentido que aquele produto semiótico vai tentar trazer. Então, nesse ponto, a gente pode ter os discursos de matéria discursiva. Então, a gente tem um discurso científico. A gente tem como fazer uma abordagem ali. O discurso religioso, né? O discurso político, né?
Os discursos, por exemplo, da propaganda, o discurso da arte. Então, se a gente fizer uma análise aqui breve, quando eu pego um poema, automaticamente eu tenho no poema um discurso verbal, mas ele já vem para mim um kit completo, onde ele está inserido, que é o quê? Ele está inserido no discurso artístico. Então eu tenho que ler aquele texto dialogando com o discurso artístico. Eu preciso dessa relação do texto com o seu, não contexto de fala, mas com o seu contexto de produção. Ele é feito a partir de uma pragmática. Então, gente, para esse primeiro vídeo não ficar longo, eu quero que vocês acompanhem aí. Esse é o primeiro vídeo que tratou da metodologia semiótica, de alguns aspectos dessa metodologia semiótica aí de base francesa. No segundo vídeo, vocês vai estar postado logo logo, nós vamos trabalhar especificamente com o quadrado semiótico. Então nós vamos entender como o quadrado semiótico funciona e praticar algumas situações do quadrado semiótico ligado, vou mostrar aí na tela do computador para a gente poder ter uma visão melhor. Beleza?